noite. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pelo convite. Com muito prazer, eu represento a Coordenadoria de Direito Educacional da OAB, da qual sou responsável em São Paulo. Então, a gente vai falar, vamos entrar na legislação, que é uma coisa que não costuma ser muito agradável, mas eu prometo ser rápida, breve e objetiva, e procurar resumir ao máximo, sem a gente entrar naqueles meandros de lei e tudo mais, aquela coisa chata, que só advogado gosta, né? Então, vamos lá. Vamos direto ao assunto. Então, a legislação do ensino religioso, exigências e proposições contemporâneas. Tem que começar pela Constituição, né? Nossa Carta Magna, a lei fundamental. O que a gente tem que ver e saber sobre o ensino religioso na nossa Constituição? O artigo 19, inciso 1, que traz o princípio da laicidade do Estado, e o artigo 210, parágrafo 1º, que traz a previsão sobre o ensino religioso. Então, rapidamente, o que diz o artigo 19? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E o que diz o artigo 210? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aqui já começa a confusão, né? Bom, aí vamos para a LDB. A LDB, em seu artigo 33, já reformulado pela Lei 9475 em 97, ele diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, a LDB delega e diz que cada sistema de ensino é que vai regulamentar tanto o conteúdo do ensino religioso quanto a forma de habilitação e admissão desses professores para a escola pública. Parágrafo 2º, do mesmo artigo. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Bom, além da Constituição Federal, da LDB e do Acordo da Santa Sé, que é a última questão legal que vem embaraçar ainda mais esse contexto, a seguinte regulamentação do ensino religioso por meio das seguintes resoluções. Isso eu estou falando em nível nacional. A Resolução 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que lá no artigo 14, parágrafo 1º, diz que integram a base nacional comum da educação básica, lá na letra F, o ensino religioso. E a Resolução 7 de 2010 define as diretrizes curriculares nacionais gerais para o ensino fundamental de 9 anos. Também no artigo 14, definindo que o currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deverá abranger obrigatoriamente, conforme artigo 26 da Lei 9394, que é a LDB, o estudo da língua portuguesa, da matemática, enfim, e o ensino religioso. Então, ele tem que compor tanto lá nas diretrizes gerais da educação básica, do fundamental, quanto fundamental de 9 anos. E tem o artigo 15.
Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados. Tem as áreas de conhecimento e no inciso 5, o ensino religioso. Parágrafo 6º, da mesma resolução. O ensino religioso de matrícula facultativa ao aluno é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33 da ANDB. Bom, nós vamos chegar ainda no acordo da Santa Sé e na ação direta de inconstitucionalidade. Antes disso, na própria ação direta de inconstitucionalidade, a então Procuradora-Geral da República, que propõe essa ação, ela trouxe um quadro do ensino religioso nos estados, realizado até 2010, então a base até 2010, das duas pesquisadoras, Débora Diniz e Vanessa Carrião. O que elas trazem? Que nos estados do Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, em termos legislativos, uma coisa é como está na legislação e outra é como está na prática. Sabemos disso também. Em termos legislativos, nestes estados, o ensino é confessional. O que é o ensino confessional? O objetivo do ensino religioso é a promoção de uma ou mais confissões religiosas, é clerical e, de preferência, ministrado por um representante de comunidades religiosas. Nesses estados, ele é legislado assim. Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, elas trazem que lá o ensino é interconfessional, ou seja, é a promoção de valores e práticas religiosas hegemônicas na sociedade brasileira. É passível de ser ministrado por representantes de comunidades religiosas ou por professores sem filiação religiosa declarada. E, no estado de São Paulo, o ensino é sobre a história das religiões, que o objetivo dele é instruir sobre a história das religiões, assumindo a religião como um fenômeno sociológico das culturas. É secular, devendo ser ministrada por professores de sociologia, filosofia ou história. Cabe ressaltar que, pela legislação, no estado de São Paulo, o ensino é também confessional. Porém, com a publicação de uma deliberação de 2001, a capacitação desses professores, bem como as aulas de ensino religioso, passou a ser exatamente sobre história das religiões, como forma de evitar o proselitismo. Bom, no meio de tudo isso, em fevereiro de 2010, é promulgado o decreto 7.107, que promulga o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé. O que é esse acordo? Esse acordo ele é relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, que foi firmado lá no Vaticano. O acordo da Santa Sé, ele é um acordo internacional. Então, qual é a figura jurídica dele? É um acordo internacional. Por que também chamam de concordata? Porque todo acordo assinado pelo Vaticano, que é pela Santa Sé, que é o órgão máximo da Igreja Católica, é chamado de concordata. E ele tem a natureza jurídica, ele assume a natureza jurídica de um acordo internacional, de um tratado internacional. Neste acordo, o Brasil reconhece o direito à liberdade religiosa e o direito da Igreja Católica de desempenhar sua missão apostólica, desde que não fira as leis do país.
legislativo, resolução, decreto e portaria. Enfim, só voltando aqui. O tratado internacional, ele pode sofrer um processo de constitucionalidade. Ele não pode ferir nem a Constituição do país, nem as leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Quando ele fere a Constituição do país, vale a Constituição, mesmo que o país entre num ilícito internacional e tenha que resolver isso. Vale a nossa Constituição. Se ele fere uma lei infraconstitucional, como ele tem o mesmo status, o Tratado Internacional tem o mesmo status de lei ordinária, porque ele tem que seguir os mesmos trâmites para ser aprovado, passar pelo Congresso e ser publicado. Como que é essa questão se tem uma lei hoje, aí foi promulgada outra? Vale a mais recente. No entanto, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, é o tribunal máximo, tanto de decisões recursais, quanto é o guardião da nossa Constituição. Então, a então Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, ela entrou com um processo de inconstitucionalidade e por que existe essa ação de inconstitucionalidade? Porque dentre os direitos, isenções e imunidades que esse acordo ele estipula, né, entre o Brasil e o Vaticano, ele lá no artigo 11 fala sobre o ensino religioso. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, em observância ao direito da liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. Até aqui tudo bem. Só que no parágrafo primeiro diz o seguinte: o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplinas, horários normais, respeita a diversidade cultural em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. Onde entra a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República? Eles pedem o seguinte: são três coisas só, são três itens que são solicitados que o STF veja com relação ao acordo. Primeiro, Supremo Tribunal Federal. Que realize interpretação conforme a Constituição do artigo 33, parágrafos 1º e 2º da LDB, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes de confissões religiosas. Então, é o primeiro pedido que a Procuradoria faz ao STF. Interprete o artigo 33 da LDB com os seus parágrafos de acordo com a Constituição. E para que ele esteja de acordo com a Constituição, o ensino tem que ser não confessional. E os professores não podem ser representantes de confissões religiosas. Esse é o primeiro pedido que essa ADIM faz, que é a 4439 de 2010. Segundo pedido, que ele profira decisão de interpretação conforme a Constituição do artigo 11, parágrafo 1º do acordo com a Santa Sé, aprovado pelo Congresso, de acordo com o decreto e tal. Para quê? Para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional. Então, ele pede a interpretação não só do artigo 11 do acordo com a Santa Sé, pede também a interpretação do artigo 33 da LDB, também de acordo com a Constituição. E ainda dá uma segunda alternativa. Caso não seja
só para ficar bem claro para a gente, que é isso que dá mais confusão, é o que a gente vive recebendo consultas na OAB. É o acordo da Santa Sé que está sendo declarada a inconstitucionalidade? Não. O acordo em si não é inconstitucional. O que eles pedem e declaram a inconstitucionalidade, caso o STF entenda que esse artigo 11, parágrafo 1º, onde diz que o ensino deve ser católico e de outras confissões religiosas, que não dê para interpretá-lo de acordo com a Constituição, sem ferir a laicidade do Estado, em que a gente tem que ser, o Estado tem que ser neutro e tem que garantir a liberdade religiosa e a igualdade, então que seja retirado apenas esse trecho, sendo considerado inconstitucional. Okay? Bom, por quê? Qual é a tese da Procuradoria com essa ação de inconstitucionalidade? Que a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas é por meio da adoção do modelo não confessional, em que o conteúdo programático da disciplina consiste na exposição das doutrinas, das práticas, da história e das dimensões sociais das diferentes religiões, bem como de posições não religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo, sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores. E que, portanto, esses educadores devem ser professores regulares da rede pública de ensino e não pessoas vinculadas à igreja ou à confissão religiosa. Essa é a tese dessa ação. Eles trazem também, olha, é muito interessante, eu acho muito interessante para vocês. Quem ainda não leu, leia essa ação direta de constitucionalidade, vale a pena. Ela traz várias questões sobre a laicidade do Estado, todo esse estudo, enfim, que motivaram essa ação. Eles trazem o Plano Nacional de Direitos Humanos, traz as ações programáticas relativas ao objetivo estratégico do inciso 6, respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. Eles trazem também o Plano Nacional de Direitos Humanos, que no item D traz a carta do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as derivadas de matriz africana na rede pública de ensino, com ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerância e afirmação da laicidade no Estado. Bom, essas não trouxe aqui, e a secretária de Estado, a secretária de Educação de Roraima, ela tem que apresentar na próxima reunião do Conselho Nacional de Educação um estudo que ficou a cargo dela fazer sobre toda a regulamentação de cada estado, de cada sistema de ensino. Pensando que nós temos mais de 5.500 municípios. Então, fora o sistema estadual, nós temos mais de 5.500 sistemas municipais de ensino. Nós temos que pensar que nem 10%, eu não sei dizer o certo agora, a porcentagem de municípios que tem Conselho Municipal de Educação regulamentado, constituído. Nós temos uma diversidade na legislação, muito mais na educação, né, que é muito regulamentada, que nos deixa malucos, né? Aqui a gente está falando da legislação em nível nacional. A hora que a gente começar a ver de cada estado, de cada município, vê que cada um está fazendo de um jeito. A secretária de Educação de Roraima, na primeira reunião que houve do Conselho Nacional sobre o ensino religioso, e assim que eu ficar sabendo a data da próxima, eu aviso, foi publicado agora no dia 30 de abril, que do estudo que ela tem feito até agora, o Estado que está conseguindo coordenar dentro do seu sistema melhor, ao ver dela, o ensino religioso é do Paraná, em que eles já têm uma proposta, né, de conteúdo do ensino religioso, e os professores do ensino
mestrado no 5º e no 6º ano do ensino fundamental. E os professores são licenciados em filosofia, em história, em ciências da religião e os pedagogos. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Porque nós temos que ser breves, né? Queremos ouvir, claro, os demais. Eu quero deixar a Coordenadoria de Direito Educacional à disposição de vocês. Nós temos dentro da Coordenadoria, dentro da comissão, atualmente 23 advogados, especialistas em Direito Educacional, que tratam somente das relações de direito e educação. E nós estamos propostos, desde o ano passado, que a gente vem discutindo e convidamos a professora Viviane para fazer parte da coordenadoria, porque não dá para a gente tratar só em âmbito legal. Uma coisa é a gente interpretar a Constituição, o decreto, um tratado internacional e ver o que vale e o que não vale. Mas e as questões? Como discutir educação, em âmbito da filosofia, ciências da religião, enfim. Então nós trouxemos para a Coordenadoria de Direito Educacional pedagogos, filósofos, psicólogos, porque temos que conversar e trocar, né? Cada um com o seu conhecimento e assim a gente soma. Então, o que eu acredito, interpretando a legislação como está hoje, não dá para se pensar hoje no ensino religioso na escola pública de maneira confessional. Nem confessional, nem interconfessional, na verdade, né? E, como vocês têm a licenciatura em Ciências da Religião, o mestrado em Ciências da Religião, quem deveria estar lecionando essa disciplina? Muito bem, vocês, os licenciados em Ciências da Religião. Mas, enfim, o que nós temos que fazer? Ajudar os sistemas de ensino a regulamentar isso. Né? Porque muitas vezes não tem um advogado dentro do conselho. Né? Então, nós procuramos fazer parcerias, tanto é que dentro da Coordenadoria de Direito Educacional faz parte o presidente do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Então, nós temos que ver os meios para ajudar dentro dessa colcha de retalhos como fazer o nosso ensino religioso, como regulamentá-lo, como regulamentar a admissão desses professores. A OAB está de portas abertas para vocês. Eu sei que a gente está lá em São Paulo, mas tem a OAB daqui, a gente pode fazer parceria, a gente pode fazer contato, ajudar nesse contato, de repente criar a Coordenadoria de Direito Educacional aqui. E temos a Vivi como ponte. Então, sempre que vocês precisarem de uma interpretação, de um parecer da lei tal, sair outra coisa, o que está se tratando? Aqui, no final, tem meu telefone, meu e-mail, o OAB o blog da coordenadoria, o e-mail da Comissão do Jovem Advogado. E essa apresentação está aqui à disposição de vocês. Está aqui. Qualquer dúvida nesse sentido, qualquer parecer